A SPMS, com o papel fundamental que desempenha hoje em dia no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente naquilo que diz respeito à operação, administração e gestão de grande parte dos sistemas de informação da saúde em Portugal, principalmente aqueles que são disponibilizados às entidades do Serviço Nacional de Saúde, assume aqui um papel muito importante naquilo que é a cedência de dados que gravitam nesses sistemas de informação e que depois podem ser usados para o treino de algoritmos de inteligência artificial, para a descoberta de novas moléculas, enfim, tudo aquilo que nós consensualmente ouvimos falar da utilização secundária de dados. E falando em concreto sobre este projeto do TFL, eu acho que a cedência destes dados para treino desses algoritmos e que depois possam ser usados por estas startups, por estas empresas de inovação, digamos assim, podem ser muito importantes para aquilo que possa vir a ser a descoberta de novas funcionalidades que esse tipo de algoritmos podem trazer e depois o uso que isso pode ter no próprio sistema de saúde em Portugal. Sim, a SPMS tem 15 anos, fez este ano de 2025 15 anos e, portanto, ao longo destes 15 anos tem um papel muito importante naquilo que é o sistema de saúde português, nomeadamente em 4 grandes vetores. Eu costumo falar destes 4 grandes vetores, portanto, a questão dos sistemas de informação, a questão das compras públicas, a questão também do SNS 24 e também a questão da cibersegurança de uma maneira geral, que é um tema que, enfim, tem estado muito em voga nestes últimos tempos. Através destes 4 pilares, a SPMS assume-se aqui como a dinamizadora deste tipo de informação para as grandes entidades do SNS, fundamentalmente hospitais e centros de saúde. E, portanto, desse ponto de vista, a SPMS, ao longo destes anos, através também daquilo que é a sua participação em muitos projetos internacionais e também nacionais, como é desse exemplo o Espaço Europeu de Dados em Saúde, tem um bocadinho trazido para dentro do país e para dentro do sistema de saúde português aquilo que são as grandes e as boas práticas que têm sido seguidas internacionalmente para que depois nós também possamos, enfim, espelhá-las naquilo que são os sistemas de informação que disponibilizamos hoje em dia. E, portanto, o papel da SPMS ao longo destes 15 anos tem-se focado muito nisso, que é ir produzindo sistemas de informação com qualidade, aqueles que estão disponibilizados quer aos profissionais, quer aos cidadãos, e depois olhar para aquilo que de bom se vai fazendo no panorama internacional e tentar fazer a ponte para aquilo que nós fazemos em Portugal. A unidade de Advanced Analytics and Intelligence, do qual eu tenho o privilégio de ser coordenador, foca-se muito aqui em 2 âmbitos. O âmbito de análise de dados, o âmbito de sistemas tradicionais de Business Intelligence e agora também a vertente da inteligência artificial. E, portanto, neste projeto em concreto do TFL, nós teremos o privilégio de ceder aqui um conjunto de dados, nomeadamente da Base de Dados Nacional de Prescrições, que vamos cedê-los às startups para que possam alimentar os seus modelos, treinar os seus modelos e, portanto, desse ponto de vista, esta unidade em concreto, porque é a unidade que trabalha todo o leque de dados de saúde em Portugal, tem aqui um papel fundamental e uma importância, enfim, de sobremaneira, e deixa-nos muito orgulhosos, muito contentes que nós, através da panóplia imensa de dados que temos hoje em dia na SPMS e que, enfim, que são do Serviço Nacional de Saúde, possamos contribuir para este tipo de projetos, nomeadamente o TFL, naquilo que é o treino de modelos e de algoritmos de inteligência artificial e que depois possam servir a população em geral, os profissionais de saúde, e que possam ser alargados a todo o espectro da saúde. Sim, a inteligência artificial vem como sendo um complemento àquilo que é a atividade dos profissionais de saúde e até, enfim, naquilo que é a ligação entre o cidadão e os profissionais de saúde em conjunto com o sistema de saúde. E, portanto, eu costumo dizer, em muitas apresentações que temos sobre este tema da inteligência artificial e dos dados, que antes de falarmos em inteligência artificial, temos que nos preocupar com os dados. E, portanto, a inteligência artificial fará tudo aquilo que os dados permitirem, desde que exista a qualidade desses dados. E, portanto, é sempre muito importante que as pessoas se lembrem que a inteligência artificial não vem para resolver todos os males do mundo, na saúde em particular, mas é muito importante e será um complemento muito grande desde que nós consigamos criar as bases. E as bases estão muitas das vezes quer ao nível da infraestrutura, é preciso criar novas infraestruturas para conseguir alojar uma maior quantidade de dados, é preciso normalizar e qualificar os nossos dados e depois aí sim é possível criar os algoritmos em cima desses dados com todas as questões éticas salvaguardadas e que esses algoritmos possam depois, enfim, ajudar a prever novas doenças,
a termos soluções de speech to text, por exemplo, a conseguirmos cruzar informação que hoje em dia está dispersa entre múltiplas fontes de informação e tentar, através disso, prever o aparecimento de novas patologias, também dar dados à ciência para que possam prever e ajudar e acelerar a detecção daquilo que possam ser novas moléculas. Enfim, a inteligência artificial tem aqui uns benefícios muito amplos, mas é importante que não nos esquecermos que temos que criar as bases e as bases muitas das vezes estão ligadas aos dados. Sim, olha, eu acho que os principais desafios têm a ver com a volumetria dos dados. Nós hoje vivemos num mundo muito vincado pelo fenómeno do Big Data e, portanto, trabalhamos com muitos volumes de informação, com volumes muito grandes de informação, e aí a inteligência artificial pode ajudar àquilo que é, enfim, nós conseguirmos trabalhar esses grandes volumes de informação de uma maneira mais célere, mais ágil e com grandes vantagens para o utilizador final. Se continuarmos a fazer isso da maneira como temos feito até agora, vamos continuar a fazê-lo, mas demoramos seguramente mais tempo e não tiraremos partido daquilo que são algoritmos de inteligência artificial que foram feitos precisamente para trabalhar grandes volumes de dados. Em termos daquilo que são os principais dificuldades que nós temos sentido aqui na coordenação e nesta área em concreto, que é o mercado ainda tem muito pouco conhecimento de pessoas com este tipo de skills e portanto, quando existem a um valor muito alto, são recursos muito caros e nós nem sempre temos capacidade de os ir recortar e, portanto, eu diria que a questão dos recursos humanos é uma grande dificuldade que nós temos sentido hoje em dia, mas, enfim, quando colocamos no prato da balança entre dificuldades e entre benefícios, claramente os benefícios são maiores e nós temos trabalhado ultimamente em alguns projetos, posso falar aqui um bocadinho do projeto de analítica avançada, que é um bocadinho através de 4 doenças que nós tipificámos: a ansiedade e depressão, a doença pulmonar obstrutiva crónica, enfim, a hipertensão e a diabetes, e com base naquilo que são os dados que temos hoje em dia em todos os nossos sistemas de informação, desde a PEM, desde o Registro Nacional de Utentes, desde o Vacinas, enfim, todos os sistemas de informação que nós temos, cruzando essa informação, usando aquilo que de bom nos traz a inteligência artificial, tentar prever o aparecimento dessas 4 patologias nos utentes. E, portanto, eu diria que os benefícios são os óbvios, os riscos também são alguns, principalmente questões éticas, principalmente a questão dos recursos humanos que já falei há pouco, mas estamos cá para trabalhar quer com os riscos, quer com os benefícios, e seguramente que os benefícios superarão em larga escala os riscos. Sim, olha, em termos de mensagem final, eu gostava de dar aqui um especial enfoque àquilo que é o privilégio para a SPMS poder colaborar com um projeto desta dimensão, um projeto que envolve diferentes entidades, desde entidades do setor da saúde, quer público, quer privado em Portugal, e também startups, e portanto para nós é muito enriquecedor que possamos fazer parte deste projeto. A SPMS, como disse há pouco, assume aqui um papel de uma entidade que cede dados para que estes algoritmos possam ser treinados, quer por estas startups, e que depois, no final do dia, nós possamos ver trabalho real deste projeto. E, portanto, a nossa ideia aqui, para além de colaborarmos e de cedermos estes dados, é que depois, no final do dia, nós possamos ter um produto final que possa ser usado na saúde em Portugal, com benefícios óbvios, quer para os profissionais, quer para os cidadãos, e, portanto, a SPMS estará sempre disponível para trabalhar neste âmbito, nesta vertente, desde que isto traga resultados óbvios para os profissionais de saúde e para os cidadãos.